se eu te dissesse que nem tudo que parece bênção é, que algumas coisas entram na sua vida não para te ajudar, mas para te desviar, e fazem isso de forma tão sutil que você agradece enquanto está sendo prejudicado. Existe um tipo de erro que não começa com algo obviamente ruim. Ele começa com algo bom demais, conveniente demais, perfeito demais. E é exatamente por isso que passa despercebido. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém te oferece algo, um presente, uma oportunidade, um favor, e por um instante quase invisível, algo dentro de você trava. Não é medo, não é ingratidão, não é paranoia. É um sinal, um aviso silencioso, um desconforto que não tem explicação lógica, mas também não vai embora. E mesmo assim, você aceita. Você sorri, agradece, diz obrigado. Porque foi isso que te ensinaram desde cedo. Que aceitar é virtude, que questionar é falta de fé, que recusar é falta de educação. Só que ninguém te ensinou a parte mais importante. Nem tudo que chega até você foi enviado para você. Algumas coisas chegam como teste, outras chegam como distração, e algumas chegam como armadilhas cuidadosamente disfarçadas de resposta de oração. Nem toda porta aberta é direção. Às vezes, é só uma possibilidade. E nem toda possibilidade deve ser abraçada. Existe uma diferença muito clara, embora invisível, entre aquilo que vem de Deus e aquilo que apenas parece bom. O que vem de Deus não gera confusão interna, não cobra um preço oculto, não exige que você negocie seus valores para funcionar. Já aquilo que não vem, quase sempre chega bonito por fora e pesado por dentro. O problema é que a maioria das pessoas não foi treinada para perceber isso. Foi treinada para reagir rápido, para aproveitar oportunidades, para não deixar passar. Mas quem aceita tudo, perde a capacidade de discernir. E quem não discerne, abre portas sem perceber o que está entrando. A Bíblia é direta quando diz: examinai tudo. Retende o que é bom. Examinar não é opcional. Não é exagero. Não é falta de fé. É proteção. Porque quem não examina, absorve. E quem absorve tudo, inevitavelmente carrega o que não deveria. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Nem todo presente é sobre o que você ganha. Alguns são sobre o que você perde. Sem perceber, você perde paz, perde clareza, perde direção. E aos poucos começa a se afastar daquilo que realmente importa, achando que está avançando. Discernimento é o que impede isso. É o filtro invisível que protege a sua mente, a sua casa, as suas decisões e o seu propósito. Não se trata de viver desconfiado de tudo, mas de não viver disponível para qualquer coisa, porque a verdade é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Saber receber é importante, mas saber rejeitar é o que te protege. E se você nunca aprendeu a dizer não, você provavelmente já aceitou coisas que nunca deveriam ter entrado na sua vida. Hoje, você vai começar a enxergar isso com mais clareza. Vai entender que existem coisas que parecem pequenas, mas carregam consequências profundas. E que, muitas vezes, o maior sinal de maturidade espiritual não está no que você aceita, mas no que você decide não permitir. Nos próximos capítulos eu vou te mostrar 6 tipos de coisas que você nunca deveria aceitar. Não por medo, mas por discernimento. Porque quando você filtra o que entra, você protege tudo o que Deus está construindo dentro de você. E se eu te dissesse que algumas coisas que você chama de decoração podem estar carregando significado que você nunca parou para considerar? Que nem tudo que é físico é apenas físico, e que existem objetos que representam mais do que aparência, mais do que cultura, mais do que estética? A maioria das pessoas acredita que objetos são neutros, que são apenas coisas, matéria sem intenção. Mas essa ideia ignora um princípio simples. Tudo aquilo que foi criado com propósito carrega significado. E em muitos casos, esse significado não é visível, mas continua presente. Ao longo da história, objetos foram usados como símbolos de aliança, instrumentos de rituais, pontos de conexão espiritual. Não como enfeite, não como arte neutra, mas como representação de algo maior. E é exatamente aí que está o ponto que quase ninguém leva a sério. Quando algo foi intencionalmente associado a práticas espirituais contrárias àquilo que você acredita, ele deixa de ser apenas um objeto comum. Isso não significa viver com medo de tudo, nem sair rotulando qualquer item cultural como algo negativo, mas significa ter discernimento suficiente para reconhecer quando algo ultrapassa o limite do simbólico
e entra no campo do espiritual, porque existe uma diferença clara entre cultura e consagração. A Bíblia é extremamente direta quando trata disso. Em Deuteronômio, há uma orientação clara: não trazer para dentro de casa aquilo que foi associado à idolatria ou a práticas espirituais opostas. E isso não foi dito por superstição, nem por medo irracional. Foi estabelecido como princípio de proteção, porque a sua casa não é apenas um espaço físico, é ambiente, é atmosfera. É o lugar onde você descansa, pensa, ora, constrói sua vida. E tudo o que você permite entrar ali contribui para o tipo de ambiente que você está criando. Existe algo que muita gente ignora. Você não precisa entender completamente o mundo espiritual para ser afetado por ele. Assim como você não precisa entender eletricidade para tomar um choque. Ignorar não neutraliza, apenas expõe. No livro de Atos, quando pessoas decidiram mudar de vida e se alinhar com Deus, elas fizeram algo que hoje parece radical demais para muita gente. Reuniram objetos ligados a práticas antigas e destruíram. Não venderam, não guardaram como lembrança, não disseram isso aqui é só cultural. Elas entenderam que algumas coisas não pertencem mais à nova vida que estavam escolhendo viver, e esse é o ponto. Não é sobre o valor do objeto, é sobre o que ele representa. Se alguém te entrega algo que você sabe, ou sente com clareza, que está ligado a práticas espirituais, que vão na direção oposta da sua fé, a sua casa não é o lugar para isso. Não por medo, mas por coerência, por alinhamento, porque luz e trevas não ocupam o mesmo espaço de forma harmoniosa. Em algum momento, uma influencia a outra. E a pergunta que você precisa fazer não é, isso é bonito? Ou isso tem valor? A pergunta é, isso está alinhado com o tipo de vida que eu decidi viver? Discernimento espiritual não é sobre paranoia, é sobre fronteira. É sobre entender que nem tudo merece acesso ao seu ambiente. Porque no final, o que você permite entrar define o que permanece. E se o maior erro da sua vida não tivesse sido uma decisão impulsiva, mas algo que você aceitou mesmo sentindo que não deveria? E se o problema nunca tivesse sido falta de informação, mas sim ignorar aquele sinal silencioso que tentou te parar? Existe um tipo de alerta que não vem em forma de lógica. Não vem com argumento. Não vem com prova. Ele vem como sensação, como um desalinhamento interno que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar completamente. Você já sentiu isso? Alguém te oferece algo, um negócio, uma proposta, um convite, e na superfície tudo parece certo. Faz sentido. Parece vantajoso. Parece até uma oportunidade que você não deveria perder. Mas por dentro, a paz some, não acontece nada dramático. Não tem bandeira vermelha óbvia. Mas o seu corpo responde. O estômago aperta. A respiração muda. Os pensamentos ficam mais pesados. E de repente aquilo que parecia bom começa a incomodar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Porque, em vez de parar, elas aceleram. Em vez de ouvir, elas justificam. Em vez de recuar, elas ignoram. Elas tentam explicar o desconforto, diminuir o sinal, convencer a si mesmas de que está tudo bem. E fazem isso por um motivo simples. Não querem parecer difíceis, ingratas ou desconfiadas. Só que existe uma verdade que muda completamente esse cenário. A paz não é apenas um sentimento. Ela é um critério. A Bíblia diz que a paz deve governar o coração. A palavra original carrega a ideia de um árbitro, um juiz, alguém que observa, avalia e decide se algo está dentro ou fora do limite. Ou seja, quando a paz sai, é como um apito sendo soado. E quando o árbitro apita, o jogo para. O problema é que muita gente ignora esse apito. Continua jogando, continua avançando, continua se envolvendo, mesmo sabendo, no fundo, que algo não está certo. E depois se pergunta por que entrou em situações que nunca deveria ter entrado. Provérbios diz que o ingênuo acredita em tudo, mas o prudente presta atenção nos seus passos. Prudência não é sobre saber tudo, é sobre saber parar quando algo não encaixa. E aqui está um ponto crucial. Você não precisa de uma explicação completa para recusar algo. Você não precisa provar que está errado. Você não precisa convencer ninguém. Se tirou sua paz, já é suficiente. Porque Deus enxerga o que você ainda não consegue ver. Ele vê as camadas ocultas, as intenções escondidas, as consequências futuras que ainda não se manifestaram. E muitas vezes, esse desconforto que você sente é proteção antecipada. Mas proteção só funciona quando é respeitada.
Quantas vezes você já ignorou isso? Quantas vezes sentiu aquele aperto e seguiu mesmo assim? Quantas vezes silenciou a sua própria consciência só para evitar um constrangimento momentâneo? E depois teve que lidar com consequências que poderiam ter sido evitadas com um simples não. Discernimento espiritual, muitas vezes, não é sobre ver claramente. É sobre sentir antes de entender. E maturidade é aprender a confiar nesse sinal. Você não precisa criar conflito. Não precisa dar explicação longa. Não precisa justificar demais. Às vezes, tudo o que você precisa dizer é: obrigado, mas dessa vez eu não vou aceitar. Simples, direto, sem culpa, porque proteger a sua paz não é egoísmo. É responsabilidade. E no final a regra é simples e poderosa: se tirou sua paz, não merece espaço na sua vida. E se eu te dissesse que algumas coisas que você guarda por amor estão te prendendo sem que você perceba? Que nem toda herança é um presente, e que algumas são apenas continuidade de algo que deveria ter sido interrompido. Esse é um dos pontos mais difíceis de encarar, porque envolve família, envolve memória, envolve pessoas que você respeita, que você ama, que fizeram parte da sua história, e é exatamente por isso que quase ninguém questiona. Existe uma ideia silenciosa que atravessa gerações, a de que tudo que vem da família deve ser preservado. Objetos, costumes, símbolos, tradições. Como se descartar algo fosse desrespeitar quem veio antes. Mas existe uma diferença que precisa ficar clara: honrar pessoas. Não é o mesmo que perpetuar tudo o que elas deixaram. Nem tudo que foi passado adiante foi saudável. Nem tudo que foi preservado foi alinhado. E algumas coisas continuam existindo apenas porque ninguém teve coragem de interromper. A Bíblia é muito clara sobre um ponto essencial: a obra de Cristo é completa. Nenhum objeto tem poder maior do que isso. Isso não está em discussão. Mas, ao mesmo tempo, existe um chamado constante à separação, a não manter contato com aquilo que é impuro, com aquilo que está desalinhado. E isso não é contradição. É coerência, porque não se trata de poder. Se trata de posicionamento. Em muitas famílias, objetos são passados de geração em geração. Joias, móveis, peças antigas, pequenos itens carregados de história. E muitos deles são completamente inofensivos, guardam lembranças bonitas, representam vínculos legítimos. Mas nem todos, alguns carregam algo diferente. E muitas vezes você sabe disso, sem ninguém precisar te explicar. Sabe aquele objeto que sempre teve um peso estranho? Que parece deslocado? Que carrega uma sensação difícil de descrever? Em alguns casos, esses objetos estiveram associados a práticas, rituais, crenças ou decisões que não estavam alinhadas com aquilo que você decidiu viver hoje. E aqui está o ponto que exige maturidade. Você não é obrigado a carregar isso. Não por rebeldia. Não por desrespeito, mas por clareza. Você pode honrar a memória de quem veio antes, sem manter dentro da sua casa aquilo que representa confusão, peso ou desalinhamento. Porque amor e herança espiritual são coisas diferentes. Ao longo da Bíblia, quando Deus levava o povo para uma nova fase, um novo nível, um novo posicionamento, muitas vezes havia uma instrução clara: destruir os altares antigos. Remover aquilo que representava o passado, não como ato de rejeição às pessoas, mas como decisão de não repetir padrões. Porque aquilo que você mantém no seu ambiente declara silenciosamente com o que você está alinhado. E a sua identidade hoje não está mais presa ao que veio antes. Você não está limitado pelos erros, escolhas ou caminhos da sua linhagem. Você tem uma nova direção. E às vezes, maturidade espiritual não é fazer algo visível, dramático ou simbólico. Às vezes é algo simples, silencioso, mas extremamente poderoso. Reconhecer que algo não pertence mais à sua vida e se desfazer disso sem alarde, sem culpa, sem peso. Não é sobre negar o passado. É sobre não viver preso a ele, porque o que você carrega eventualmente influencia quem você se torna. E a pergunta que precisa ser feita é direta: isso que eu estou mantendo me conecta com o futuro que eu quero construir? Ou me prende a algo que eu já deveria ter deixado para trás? Nem toda herança deve ser carregada. Algumas precisam ser encerradas. E se eu te dissesse que algumas das maiores perdas da sua vida podem vir disfarçadas de ganho? Que existem coisas que entram como vantagem, mas saem como prejuízo, não por fora, mas por dentro? Porque nem tudo que te beneficia te fortalece.
Algumas coisas apenas te corrompem de forma silenciosa. Existe um tipo de oferta que não parece errado. Pelo contrário, parece inteligente aceitar. Dinheiro fácil, um presente caro, uma oportunidade vantajosa demais para ser ignorada. Algo que resolve rápido, que antecipa resultados, que te coloca alguns passos à frente. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. De onde isso veio? A maioria das pessoas avalia apenas o benefício. Poucas avaliam a origem. E esse é o erro. Porque tudo aquilo que nasce de um processo corrompido carrega consequências que não aparecem na superfície. Pode até parecer ganho no início, mas existe um custo invisível embutido ali. Sempre existe. A Bíblia é direta quando diz que quem busca lucro de forma injusta perturba a própria casa. Não é apenas uma questão moral, é estrutural. O que é construído sobre base errada não se sustenta sem gerar impacto. E aqui está um ponto que exige honestidade. Você não precisa ser o autor do erro para ser afetado por ele. Se você aceita conscientemente algo que foi obtido por meio de fraude, corrupção, exploração ou injustiça, você se torna parte do ciclo, mesmo que indiretamente. E isso muda tudo. Existe uma história que ilustra isso de forma clara. Depois de uma grande vitória, um homem decidiu pegar para si algo que havia sido proibido. Não parecia grande coisa. Um objeto, algum valor. Algo que ele julgou pequeno diante de tudo o que estava acontecendo. Mas aquilo não era apenas um item. Era desobediência. Era alinhamento com algo que não deveria existir naquele ambiente. E o resultado não ficou restrito a ele. Afetou todo o contexto ao redor. Porque aquilo que é ilícito não permanece isolado. Ele contamina. E hoje isso continua acontecendo, só que de forma mais sutil. Pessoas oferecendo vantagens que você sabe que não são limpas. Benefícios que vêm de fontes duvidosas. Facilidades que parecem boas demais para serem verdade. E, na maioria das vezes, são mesmo. Você vai se deparar com momentos assim. E vai precisar tomar uma decisão simples, mas decisiva. Aceitar um benefício imediato. Ou preservar a sua integridade no longo prazo. Porque integridade não é testada quando tudo está difícil. É testada quando algo vantajoso aparece. Pedindo apenas que você ignore um detalhe pequeno, quase irrelevante, mas suficiente para te desalinhado. E aqui está o ponto central. Deus não se impressiona com aquilo que foi conquistado através de caminhos errados. Não importa o valor, não importa o tamanho, não importa o resultado. Se a origem é corrompida, o efeito também será. Pode demorar. Pode não ser imediato, mas chega. E quando chega, quase sempre cobra mais do que aquilo que você recebeu. Por isso, existe uma escolha que parece difícil no curto prazo, mas é libertadora no longo. Recusar aquilo que compromete a sua base, mesmo que pareça vantajoso. Porque viver com menos, mas com paz, é infinitamente mais valioso do que viver cercado de ganhos que carregam peso, culpa ou consequência. No final, a pergunta não é, isso me favorece? A pergunta é, isso está limpo? Isso está alinhado? Isso sustenta quem eu estou me tornando? Porque nem tudo que te faz ganhar, te faz crescer, e algumas coisas custam muito mais do que parecem. E se a maior armadilha da sua vida não viesse como problema, mas como oportunidade? E se aquilo que parece exatamente o que você sempre quis, fosse justamente o que pode te desviar de quem você deveria se tornar? Porque o erro mais perigoso não se apresenta como erro. Ele se apresenta como vantagem, como promoção, como reconhecimento, como acesso, como algo que finalmente faz sentido aceitar. Existe um tipo de oferta que não chega com ameaça. Chega com sedução. Ela não te força, ela te convence. Mostra o que você pode ganhar. Amplia o que você pode conquistar. E aos poucos diminui a importância daquilo que você pode perder. E esse é o ponto onde tudo se decide, porque quase sempre essas ofertas vêm com uma condição, não explícita, mas presente. Um silêncio que você precisa manter, uma verdade que você precisa distorcer, um valor que você precisa flexibilizar. Nada muito grande, nada muito óbvio, só o suficiente para te tirar do eixo. E aqui está o problema. Quando você aceita pequenas concessões, você começa a construir uma versão de si mesmo que depende delas, e com o tempo, isso deixa de ser exceção e vira padrão. A Bíblia faz uma pergunta que não tem resposta confortável. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque existe uma troca acontecendo. Sempre existe. Você pode ganhar fora e perder dentro.
E o mais perigoso é que essa perda não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, de forma imperceptível. Você começa ignorando um detalhe, depois ajusta outro, depois aceita algo que antes recusaria. E quando percebe, já não está mais no mesmo lugar. Existe um episódio muito claro sobre isso. Quando foi oferecido a alguém tudo o que o mundo poderia dar: poder, domínio, reconhecimento. Era real, era possível, era imediato, mas havia uma condição, e a resposta foi direta: rejeição total, sem negociação, sem adaptação, sem justificativa, porque algumas coisas não se ajustam, se recusam. E é exatamente isso que define integridade. Integridade não é sobre nunca ser testado. É sobre não negociar quando o teste chega, e ele vai chegar, em forma de proposta, de convite, de oportunidade que parece perfeita, e você vai precisar decidir: vale a pena ganhar isso? Se o preço for se afastar de quem eu sou, porque nem tudo que te leva mais longe te leva na direção certa, e nem toda oportunidade é alinhada com o seu propósito. Existe um tipo de ganho que exige que você se cale quando deveria falar, que você concorde quando deveria se posicionar, que você aceite quando deveria recusar. E esse tipo de ganho nunca é neutro. Ele te molda, ele te condiciona, ele te redefine. E quando você percebe, já não é mais sobre o que você fez, é sobre quem você se tornou. Por isso, existe uma decisão que precisa ser firme. Qualquer coisa que exija que você negocie sua essência. Não é oportunidade, é desvio. E no final, tudo se resume a isso. Existem coisas que parecem grandes demais para recusar, mas são pequenas demais para valer a sua alma. E se eu te dissesse que a sua vida não é definida apenas pelo que você aceita, mas principalmente pelo que você decide rejeitar, que o verdadeiro nível de maturidade não está na sua capacidade de receber, mas na sua capacidade de dizer não quando algo não está alinhado. Porque existe um erro silencioso que muita gente comete: acreditar que aceitar tudo é sinal de humildade. Mas não é. Na maioria das vezes é falta de limite. E falta de limite não é virtude, é vulnerabilidade. Tudo o que você permite entrar na sua vida ganha espaço. E tudo o que ganha espaço começa a influenciar. Seja uma ideia, um objeto, uma oportunidade, uma relação. Nada entra sem impacto. E é por isso que discernimento não é um detalhe espiritual. É uma linha de defesa. Ao longo desse caminho você viu que existem coisas que parecem pequenas, mas não são. Objetos que carregam mais do que aparência. Oportunidades que roubam a paz. Heranças que não deveriam continuar. Ganhos que vêm contaminados. Lembranças que te prendem. E ofertas que exigem que você negocie quem você é. Nada disso chega com aviso claro. Nada disso vem escrito. Isso vai te prejudicar. Pelo contrário, quase sempre vem bonito, conveniente, justificável. E é exatamente por isso que engana. Mas existe um princípio que não falha. Aquilo que vem de Deus não acrescenta peso oculto. Não exige que você se traia. Não te prende. Não te confunde. Não te divide por dentro. A verdadeira bênção não precisa de negociação para existir. Ela não te cobra por trás. Ela não te puxa para baixo. Ela constrói. E quando algo não vem desse lugar, mais cedo ou mais tarde, isso aparece. Talvez não imediatamente. Talvez não de forma óbvia. Mas aparece. Porque tudo aquilo que entra desalinhado, em algum momento se manifesta. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa aceitar tudo o que chega até você. Você não precisa abraçar toda a oportunidade. Não precisa guardar tudo o que recebe. Não precisa manter tudo o que já fez sentido um dia. Algumas coisas entram na sua vida apenas para testar se você aprendeu a discernir. E a resposta correta, muitas vezes, é simples, mas exige coragem. Não, sem explicação longa. Sem culpa, sem medo de perder algo. Porque na maioria das vezes, o que você pensa que está perdendo, na verdade, está te protegendo. Existe um nível de vida que só se constrói quando você aprende a filtrar. Quando você para de viver disponível para qualquer coisa. Quando você entende que nem tudo é para você, mesmo que pareça bom, mesmo que pareça certo, mesmo que pareça perfeito. Porque nem tudo que parece presente é presente. Algumas coisas são teste, outras são distração. E algumas são portas que você nunca deveria atravessar. E se tem uma frase que precisa ficar gravada depois de tudo isso, é essa: nem todo dom é bênção. E a partir do momento em que você entende isso, você muda, seu ambiente muda, suas decisões mudam, seu caminho muda, porque você passa a viver com intenção.
com clareza, com direção e, principalmente, com proteção. Agora, a decisão está nas suas mãos. O que você vai continuar aceitando e o que você finalmente vai decidir deixar de fora. E se depois de tudo isso, você percebesse que o problema nunca foi o que chegou até você, mas o que você decidiu manter. Porque no final, não é sobre o mundo lá fora. É sobre o filtro que você construiu aqui dentro. Duas pessoas podem receber a mesma oportunidade e viver destinos completamente diferentes. Não por causa da oportunidade, mas por causa do discernimento. Talvez você esteja lembrando agora de algo que aceitou, mesmo sentindo que não deveria, ou algo que ainda está na sua vida, mesmo sabendo que não faz sentido continuar ali. E essa é a parte mais importante de tudo isso. Conhecimento sem decisão não muda nada. Você pode entender tudo, pode concordar com tudo, mas se nada muda na prática, nada muda de verdade. Então não trata isso como só mais um vídeo. Não deixa isso morrer aqui. Olha para a sua vida com honestidade, sem justificativa, sem auto-engano, e faz a pergunta que realmente importa. O que eu preciso parar de aceitar a partir de hoje? Porque existe um nível de paz, um nível de clareza, um nível de direção que só aparece quando você para de abrir portas erradas. E às vezes, a única coisa que separa você disso é uma decisão que você está adiando. Agora deixa eu te propor algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Nem todo dom é bênção. Não é só uma frase, é um posicionamento. É você dizendo de forma clara que entendeu e que a partir de agora vai viver diferente. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, e provavelmente conhece, compartilha esse vídeo. Porque tem gente aceitando coisas hoje que vão custar caro amanhã. E se você quer continuar desenvolvendo esse tipo de discernimento com profundidade, sem superficialidade, se inscreve no canal. Aqui você não vai encontrar conteúdo para te distrair. Você vai encontrar conteúdo para te alinhar. Porque no final, não é sobre ter mais, é sobre permitir menos e escolher melhor.